Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, edição de número 40 do Impacto Geopolítico, muito especial aqui para vocês. Bem, nessa edição eu vou estar falando aqui, vou iniciar falando sobre as eleições na Itália, né? A Itália é um país muito importante no cenário geopolítico europeu. Apesar de algumas pessoas ignorarem este país, ele tem um papel importantíssimo no Parlamento Europeu, na questão monetária da União Europeia e na questão política, geopolítica, na própria estruturação geopolítica da Europa. A Itália ela tem um papel muito importante. Vou falar aqui sobre a eleição na República Italiana e também vou falar sobre um encontro que está dando o que falar, repercutindo mundialmente, que é esse encontro entre o presidente do Brasil e o presidente russo, né? O presidente Bolsonaro junto com o presidente Vladimir Putin. Enfim, os Estados Unidos tinham uma posição em relação a esse encontro entre o Putin e o Bolsonaro. Agora os Estados Unidos já mudou e a gente vai ver o desenrolar dessa história ao longo aqui dessa edição do nosso Impacto Geopolítico. Simbora turma, simbora trabalhar. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e vamos aqui desenvolver aqui, matar a saudade do nosso encontro geopolítico semanal, o nosso Impacto Geopolítico, é a maneira aqui que eu tenho de interagir com vocês aqui, meus espectadores, meus Insta-lovers, meus Insta-espectadores e você que me assiste também no YouTube. Eu não esqueço de vocês não solto o vídeo lá no YouTube à toa. Muito obrigado por você que me assiste também no YouTube. Muito importante para mim a audiência de vocês no Instagram, seja no YouTube. É fundamental que vocês continuem me assistindo aqui. E também, antes de começar, já peço a você que me ajude neste projeto, me ajude a continuar bancando este projeto, a continuar mantendo de pé, vivo este projeto com a doação via Pix de qualquer valor. A chave Pix eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar na legenda desse vídeo, para você que está me vendo no Instagram, na descrição do vídeo, você que está me vendo no YouTube, você pode me ajudar com qualquer valor, não importa o valor, você pode me ajudar aqui a melhorar a qualidade do som, melhorar a qualidade de imagem e melhorar a qualidade dos nossos conteúdos, contribuindo com qualquer valor aqui para o nosso projeto Impacto Geopolítico, né? Fora este projeto, não tenho mais nenhum outro, só tenho vocês aqui que me assistem, tanto no YouTube quanto no Instagram. Vamos embora falar aqui da Itália. Eleições na República Italiana ocorreram agora neste último final de semana que nós tivemos. A Itália reelege Sergio Mattarella. Sergio Mattarella foi eleito presidente da República, né? A Itália ela é a terceira maior economia da zona do euro. A maior economia é a Alemanha, né? Cuja até estou com a camisa aqui. Mas a Itália ela é a terceira maior economia da zona do euro, terceira maior economia europeia. E um estudo, né, da União Europeia e é um estado importante para a liberdade, para a estabilidade europeia, né? Ao mesmo tempo que a Itália é um país importante para a estabilidade da zona do euro, para a estabilidade da União Europeia, é um país instável internamente, com problemas políticos, tem políticos subindo e descendo ao poder rapidamente, ascendendo e caindo do poder muito rápido, porque o governo italiano ele é marcado em alguns momentos por escândalos, como por exemplo, a gente já teve escândalos com o Romano Prodi, teve escândalos com o próprio Silvio Berlusconi, que vai ter um papel importante aqui nessa eleição do Sergio Mattarella, do Sérgio Mattarella, vamos falar em português mesmo. Ele vai ter desempenhar um papel importante. E a gente vai entender a partir dessa leitura aqui que eu fiz, mediante a leitura de algumas reportagens, mediante algumas fontes que eu consultei para poder falar aqui com embasamento para vocês sobre essa eleição na República Italiana. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália é uma república parlamentarista, governada por um primeiro-ministro. O presidente da República assume funções de estabilização e negociações da política externa. Na República Italiana, né, esse aqui é o nome oficial da Itália, República Italiana, o presidente
presidente é eleito por votação indireta, ou seja, não é o povo, não é a camada popular que elege o presidente, e sim, quem elege o presidente na Itália é o parlamento, né? O povo vota nos deputados, vota nos representantes, nos senadores, e estes são incumbidos de eleger o presidente. E lógico, o presidente que vai ganhar, que vai vencer, vai ser aquele que conseguir a maioria mediante o maior número de deputados e senadores no Congresso, ou então, se ele não tiver o maior número de correligionários, ele consegue se eleger montando uma aliança, né, um governo de coalizão também com partidos aliados ou até mesmo com a oposição, que ele pode convencer a oposição a votar nele. Então, a República Italiana, ela elege seu presidente indiretamente, né? Senadores e deputados votam para escolher o presidente, e Silvio Berlusconi, que já foi primeiro-ministro da Itália e ele é dono do Milan, veja que erro eu ia cometer, dizer que ele era dono da Inter de Milão. Ele é dono do Milan, que é o maior rival da Inter de Milão, né? Silvio Berlusconi e o seu partido, o Forza Italia, Forza Italia, não sei se eu estou falando certo, mas o Forza Italia lideraram uma coalizão que uniu a direita, o centrão e parte de outros partidos de outros espectros contra o nome de Draghi. Eu esqueci o primeiro nome, vou cometer essa gafe aqui com vocês, mas eu esqueci o primeiro nome do Draghi. Draghi, que é um político de centro-esquerda. Com isso, um impasse foi gerado e não foi estabelecida uma maioria para que um presidente fosse eleito. O único nome moderado na mesa era o nome de Mattarella, ligado a partidos de centro e ex-juiz da corte italiana, né? Para vocês verem como é a diferença da eleição numa república parlamentarista, né? O governo de coalizão, que foi montado pelo Berlusconi, que já foi envolvido em inúmeros escândalos e ainda continua muito ativo na política italiana, ele montou uma coalizão para bater de frente com o candidato a presidente da centro-esquerda. Ele reuniu um número de partidos, mas isso gerou um grande impasse, ocorreu um empate técnico entre o Draghi e essa coalizão do Silvio Berlusconi, e ficou esse impasse, né? E como ficou meio que esse empate técnico, eles tiveram que escolher um nome de um político que agradasse tanto a centro-esquerda quanto a centro-direita italiana, e o Sérgio Mattarella foi escolhido. A Europa vive uma instabilidade política. Covid, conflito entre Rússia e Ucrânia, a OTAN, e a figura do presidente italiano, ela é central. Ele pode dissolver o parlamento do país e convocar novas eleições, além de ter um contato com a União Europeia, Banco Europeu e Parlamento Europeu. O parlamento italiano se preocupou também em eleger alguém que representasse uma estabilidade para mediar a crise entre Ucrânia e Rússia, né? Ele, como é um político mais moderado, o parlamento italiano pensou em eleger uma pessoa para que essa pessoa tivesse um tom de mediação, um caráter de mediador, para tentar trazer as vias de paz nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. O que a Itália tem a ver com isso? Tem a ver porque a Itália ela tem um importante papel dentro do Parlamento Europeu, dentro da própria União Europeia, até porque a Itália ela é um dos países que comandam o Banco Europeu, né? O banco que controla a produção do euro, a emissão do euro, né? E o controle econômico lá da Europa. Então a Itália ela tem um papel fundamental nessa questão de mediação. Então ele foi escolhido. Falando nisso, né? Existe um impasse, né? Dentro da própria União Europeia nessa questão Rússia e Ucrânia. Tanto é que o Vladimir Putin ele se encontrou com representantes da elite italiana, com empresários da elite italiana, para discutir parcerias comerciais com a Rússia, né? Você vê que não existe uma unidade em relação à tomada de decisões no que fazer entre o conflito Rússia e Ucrânia, né? Uns querem colocar sanções na Rússia, outros não, vamos lá, vamos tentar fazer uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia, vamos lá. E aí a Itália, né, Putin, sambando na cara da própria União Europeia, se encontra com membros da União Europeia e faz o que ele bem entender aí com esse encontro que houve.
Pois é, galera. Outra coisa que deu o que falar foi esse encontro que vai ocorrer entre o presidente do Brasil, né, entre os presidentes de Brasil e Rússia. Vamos lá. Os Estados Unidos aí se pronunciou mediante essa situação que vai acontecer, né? Porque Bolsonaro disse que vai encontrar com Putin. Vamos lá. Estados Unidos dizem, ou ao menos dizia, né? Dizem que o Brasil tem responsabilidade de confrontar Putin sobre a Ucrânia. Os Estados Unidos, né, adotaram este discurso por entender que o Brasil é um país que rege os princípios democráticos e que o Brasil deve proteger a ordem baseada em regras e deve reforçar esta mensagem para a Rússia. Essa declaração foi dada no dia 28 de janeiro. Né? Quem emitiu essa declaração dizendo que o Brasil é um país democrático e que por ser um país democrático e que deve defender a democracia, foi o governo dos Estados Unidos no dia 21 de janeiro. Bolsonaro confirmou um encontro com Vladimir Putin. O presidente do Brasil disse que Putin é conservador e quer conversar com ele. Os Estados Unidos, né, tem abastecido a Ucrânia com armas. Biden já tem 8.500 soldados de prontidão na região, né? Inclusive eu estava vendo agora na Globo News, escuta aí, pessoal, inclusive eu estava vendo agora na Globo News que a OTAN, junto aos Estados Unidos, enviou mais soldados para a Ucrânia, né? Mas eu acho que o número de 3.000 soldados, pelo que eu me lembro, foram mais 3.000 soldados em cima desses 8.500. Então, o Brasil hoje é um aliado extra-OTAN, né? E esse título de aliado extra-OTAN foi cedido por Donald Trump. Porém, na data de 1 de fevereiro, o governo dos Estados Unidos pediu ao governo brasileiro para que seja cancelado o encontro entre Bolsonaro e Putin em Moscou. A Casa Branca argumenta agora que não é adequada a uma reunião entre os dois presidentes, porque isso se interpreta, os Estados Unidos mudou totalmente de opinião. Queria que Bolsonaro se encontrasse com Putin para que ele dissesse, para que ele tirasse da cabeça essa histeria que ele tem, segundo os Estados Unidos, de querer invadir a Ucrânia. E também porque a Ucrânia é um país democrático, e se a Rússia também é um país democrático, porque vai invadir um país democrático, vai invadir outro país democrático, né? Os Estados Unidos queriam muito que ocorresse esse encontro entre Bolsonaro e Putin para que ele dissesse, para que Bolsonaro defendesse a democracia e dissesse que não há necessidade desta invasão. Bem, agora os Estados Unidos, né, do dia 28 para o dia 1, mudou completamente seu discurso. Diz que não é adequado que haja esse encontro e que, se esse encontro ocorrer, vai configurar que o Brasil esteja se posicionando do lado da Rússia neste possível conflito. Bem, os Estados Unidos pediu ao governo brasileiro para que seja cancelado o encontro. A Casa Branca argumenta agora que não é adequado uma reunião entre os dois presidentes, porque isso se interpreta como uma tomada de lado na crise Rússia e Ucrânia por parte do Brasil. E o governo brasileiro já se pronunciou, dizendo que deseja um entendimento diplomático entre Rússia e Ucrânia, e disse que tem boas relações com os dois países. O Brasil tem boas relações com os dois atores, com Rússia e com Ucrânia. E não é por causa disso que vai cancelar o encontro. O Brasil quer fechar acordos comerciais, mais acordos comerciais com a Rússia, e por isso ocorreria este encontro entre os dois presidentes. Bem, o Brasil é um país neutro, sempre adotou a neutralidade em conflitos. Afeganistão, Estados Unidos, a guerra do Iraque. Enfim, o Brasil sempre adotou um tom de neutralidade. E não é agora que o Brasil vai deixar de adotar esse tom de neutralidade e se mergulha neste encontro entre dois presidentes por conta de acordos que vão beneficiar esses dois atores, e esse é o motivo deste encontro. Bem, galera, essa aqui foi mais uma edição do nosso Pacto Geopolítico. Agradeço se você chegou até aqui no final desse vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe, dê like se você está assistindo no YouTube. Bem, também gostaria de dizer, Olimpíadas de Inverno começa hoje e eu preparei aqui um material falando sobre geopolítica dos esportes, hein? Logo quando estiver começando o Mundial de Clubes, eu vou colocar uma curiosidade entre o Mundial de Clubes, essas Olimpíadas de Inverno, né, que está começando agora, as Olimpíadas de Inverno na China. Eu vou colocar um vídeo de curiosidade entre os esportes e a geopolítica.
Bem, galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima.